Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vou falar com vocês sobre a nova ficção científica da Netflix, I Am Mother. E se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui, ó. Tem nossos outros conteúdos, estou sempre falando sobre filmes, séries, livros, documentários, uma infinidade de coisas. Vai lá e confere. Ficção científica aparentemente é tipo um dos carros-chefes da Netflix, né? Acho que tem dois gêneros, que é comédia romântica e ficção científica, que sempre estão saindo filmes. A maioria, eu digo, não são muito bons, assim. Eu assisti filmes bem fracos, mas também tem ótimos filmes, como, por exemplo, o Aniquilação, que apesar de eu gostar, eu sei que ele é muito polêmico, tem muita gente que não gosta. Mas é um gênero que, aparentemente, o algoritmo da Netflix deve mostrar para eles que é muito popular, porque eles estão sempre fazendo pequenas produções desse sentido. Aqui a gente vai ter a história de uma menina que nasce dentro de uma espécie de abrigo antinuclear, né? A gente recebe ali umas pequenas legendas no começo do filme falando sobre a extinção da humanidade e aquele ali sendo um lugar que vai servir para repovoar, recriar, né, a população humana. E a gente vê justamente isso, né? A gente vê meio que a gente vislumbres de explosões, né? A gente não vê elas acontecendo, meio que por trás desse bunker. E a gente vê esse robô sendo ativado e ele colocando ali em processo de feitura um embrião humano, né? Dentro de uma cápsula ali artificial. E esse embrião humano nasce e se torna uma criança, obviamente. E aí o começo do filme, bem no comecinho, é justamente esse pequeno esse time-lapse que a gente vai ver ali, o processo de criação dessa criança, no qual essa robô é a mãe, né? E ela se refere a si mesma justamente como mãe dessa criança, e você vê ali pequenas etapas até o momento que ela tá ali uma jovem adulta. A gente vê que ela faz vários testes e é muito apegada assim, né? A gente tá basicamente vendo um robô treinando o processo de ser uma mãe e aprendendo ali no processo de educar aquela criança a se adaptar e, obviamente, vendo um ser humano ser formado por essa inteligência artificial chamada mãe. A narrativa ela vai ser mexida, né? O ponto de virada dela é a chegada de uma outra pessoa, né, ali na entrada do bunker pedindo ajuda para essa menina. Obviamente, a gente já vê nela uma inquietação com a realidade que ela está vendo. Porque ela sabe que tem vários outros embriões guardados ali, mas nenhum deles foi ativado, só ela foi ativada e isso angustia ela, né? Essa solidão, a única companhia dela, a única companheira dela é a mãe, que é essa robô. E então ela tem essa ânsia pelos outros, né? Essa ânsia pelo que aconteceu no mundo lá fora e a robô, né? A mãe acaba a todo momento meio que impedindo ela, né? Dizendo que isso não é seguro, que não é o momento, que não é o momento. E, obviamente, essa angústia vai culminar no fato dela deixar essa pessoa estranha entrar dentro do bunker e essa pessoa vai entrar e trazer ali uma série de informações que vão fazer ela questionar o que de fato está acontecendo ali dentro com ela. A gente teve alguns filmes nesse sentido dentro da Netflix, tem um que é o Órbita 9, que mostra a história justamente de uma menina que está ali dentro de uma nave espacial. O meu problema com vários desses filmes de ficção científica da Netflix é que eles têm um problema com desfechos, né? O filme até apresenta um bom conceito ali no primeiro ato, desenvolve ele de maneira interessante, só que quando chega na metade do segundo ato, o filme começa a desandar, você vê ali que quando começa a aparecer as respostas não são tão interessantes ou não são saídas muito legal para aquilo que tinha sido pré-estabelecido inicialmente na narrativa. Essa aqui não, essa aqui eu acho que ela se conduz bem do início ao fim, e apesar de que não é surpreendente, talvez se você tem aí uma familiaridade com o gênero, ou então tem uma cabeça um pouco mais sagaz, você mata o filme cedo, mas o fato de você matar o filme cedo, ele não necessariamente te estraga a narrativa, porque ela não é necessariamente sobre viradas e etc. E é mais sobre a situação em si, né? Então você fica curioso e instigado justamente por isso. Então, obviamente, a figura dessa pessoa estranha, por sinal que é a Hilary Swank, né, que vive a atriz, uma atriz de porte, né, vencedora de Oscar. Talvez o maior nome desse filme, o segundo nome seria a própria mãe, né, a voz que dá a robô é a Rose Byrne, que é muito popular em filmes de comédia romântica. A atriz que faz a protagonista, ela já não é tão conhecida, assim, ou pelo menos não pra mim. Então, como filme de ficção científica, eu achei ele super interessante, tem uma premissa muito legal, justamente essa de, né, como as populações humanas podem viver numa situação de que o planeta não se torne mais apto. A gente não sabe necessariamente se foi uma guerra nuclear nem nada, isso não fica informado, pelo menos durante o decorrer da narrativa, no que ela se expande, a gente passa a entender melhor o que foi que aconteceu com a humanidade. Mas eu achei um ótimo acerto da Netflix em termos de ficção científica.
É um filme que se sustenta bem, é um filme que tem boas atuações por parte da Hilary Swank, apesar de que a atuação não é necessariamente a parte magistral desse filme. Eu achei que, tecnicamente, ele escolhe usar poucos elementos, mas são bem feitos, a cenografia é bem feita, as ambientações são interessantes. Quando mostra alguma coisa da parte externa também tem coisas interessantes ali. Então é um filme bem acertado, assim. Se você gosta de ficção científica, essa é uma boa pedida. E essa é uma boa pedida mesmo porque, normalmente, esses filmes da Netflix chega no terceiro ato, vira uma loucura, né? A gente tem aí vários exemplos e eu não vou nem entrar no mérito deles aqui. Tem algumas críticas minhas de filmes de ficção científica, eu vou colocar aqui no izinho justamente esses filmes, para que vocês vejam a minha opinião sobre esses outros filmes que a Netflix tem produzindo. Eu espero que esse seja um sinal de que esse tipo de produção esteja agora indo por um bom caminho, que é filmes com roteiros mais fortes, melhores, que se sustentam bem. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Eu particularmente gostei, mas queria saber o que vocês pensam. A gente se vê na próxima e tchau.